Fala, fiote, professor Robson Marques, professor, com R10 para mais uma super dica de língua portuguesa. Meu filho, não pisca, não dá bobeira, porque eu vou passar aqui uma situação, tá? Pro demo tem peste. Oh, colocar para você aqui, olha. Grava isso para mim, por favor. Olha só, fala, não, já está repreendendo. Pro demo tem, olha só, peste. Grava isso, pelo amor de Deus, filho. Pro demo tem peste. E tem mesmo. Pro demo tem peste. E tem que ter. Pro demo tem que ter peste, pô. Só pode, o demo é a própria peste. Mas o que nós vamos dizer? Pronome demonstrativo. Pro demo. Pro demo tem o quê? Tem peste. Ó, tem peste. Por que tem peste? Grava comigo. Os pronomes demonstrativos são aqueles que vão indicar a posição de elementos. E esses elementos, eles vão se referir ao tempo. Então, pronomes demonstrativos vão denunciar termos em relação ao tempo, temp. Por que tempeste? Tempo, o quê? Espaço e texto. Então, os pronomes demonstrativos vão nos demonstrar algo que esteja em determinado tempo, em determinado espaço e pode demonstrar alguns termos que estejam dentro do texto. Por isso que você vai gravar pro demo tem peste, pronomes demonstrativos, tempo, espaço e texto. Eu vou trazer para vocês os pronomes demonstrativos e a colocação deles nesses três termos aqui, ó. Tempo, espaço e texto. Grava, você nunca mais vai esquecer. Gente, vou lembrar quando eu estiver fazendo uma prova e aparecer pronomes demonstrativos. Pro demo tem peste. O que acontece? Veja bem, eu tenho o pronome demonstrativo este e esta. Perceba que eles estão escritos com a letra T, diferentemente do esse, essa, que estão escritos com a letra S. Tem diferença. Então, tem muita diferença quando nós estamos nos referindo ao pronome. Não, porque esse e esse, a mesma coisa. Mentira. É mentira de quem está falando. Não sabe nada quem está falando isso com você. Tá? Por quê? Eu vou usar o pronome este ou esta com tempo em relação aqui ao tempo decorrido, quando eu estiver falando sobre o presente. O presente. Por exemplo, eu estou aqui em gravação e agora são 14 horas e 58 minutos. Presente agora, dia 26, 14 horas e 59 minutos. Por exemplo, este é o tempo da minha aula. Porque eu estou falando sobre um tempo presente. Vamos supor que eu esteja lá. Vamos supor que hoje seja 20/1/2050. Será que a gente chega até lá, gente? Misericórdia. 2050. O professor Robson está dando aula nesta data aqui. E aí, 14 horas. E eu estou aqui, no ano 2050, às 14 horas. Este é o meu dia de dar aula. Por que eu estou usando o este? Porque toda vez que eu estiver no tempo presente, eu tenho que usar com o T. Eu não posso usar o pronome com S. Eu vou usar o pronome com S
quando eu não estiver me referindo ao tempo presente. Por exemplo, quando eu estiver falando, por exemplo, sobre um passado recente. No tempo, quer ver, ó? Passado recente. Eu vou usar com um S. Por exemplo, semana passada, exemplo, semana passada eu fui à praia. Semana passada eu fui à praia. Eu falo assim, essa viagem foi ótima. Por que eu estou usando essa, não esta? Porque eu vou usar o essa quando eu estiver falando de um tempo passado recente. Se eu estiver viajando, tá, agora, eu não posso falar assim, essa viagem é boa. Não, eu tenho que utilizar o quê? Esta viagem é boa. Então, quando você estiver se referindo ao presente momento, você usa com o T. Quando você estiver se referindo a um passado recente, você usa com o S. Bacana? Por exemplo, você fala assim, essa manhã eu trabalhei muito. Essa manhã. Eu não posso falar esta manhã, porque essa manhã está recente. Ok? Essa tarde. Agora, se eu estiver aqui à noite, eu vou falar assim, esta com T. Esta noite está boa. Agora, quando essa noite passar, eu vou ter que me referir a essa noite. Tá? Então preste atenção nesses termos aqui dos pronomes demonstrativos, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Agora, o aquele ou aquela vai se referir ao passado ou futuro distantes. Por exemplo, se eu disser sobre o tempo da minha infância, eu não vou falar assim, esse tempo era bom demais. Porque a minha infância já está um pouquinho distante. Eu vou falar o quê? Aquele tempo era bom. Porque eu tenho que trazer a ideia de distância de tempo. Passado recente, essa. Passado distante, aquele, aquela. E o aquele e aquela também são utilizados para o futuro. Tá? Toma cuidado com isso aí, porque os pronomes demonstrativos vêm forte. Tá? Por exemplo, eu vou usar o pronome em relação ao espaço quando estiver perto do falante. Eu uso com T. Eu vou usar com S quando estiver longe do falante. Vou entender isso aqui, ó. Longe do falante. Como que se dá isso? Por exemplo, eu estou com este pincel nas mãos. Quando eu perguntar que cor é este pincel, eu tenho que usar com T, porque o termo referido está perto de quem está falando. Então eu tenho que utilizar este microfone, porque o microfone está perto. Então, T eu utilizo em relação ao espaço quando o termo referido estiver próximo a quem fala. Se estiver distante de quem fala, por exemplo, tem um amigo meu lá no final da rua, e eu falo assim, ô fulano, de quem é esse carro aí? Por que eu estou falando com esse? Porque o carro está distante de quem está falando. Então, toda vez que eu quiser me referir a algo que esteja próximo a mim, eu vou usar o pronome com T. Toda vez que eu quiser me referir a algo que esteja distante, eu vou usar com S. Tá? Grave isso porque
Isto ajuda muito. E no texto, tá? O esta vai se referir a algo que será citado. Veja bem, se eu falo assim, o grande problema do Brasil é este. Eu falei para você ainda qual é o grande problema do Brasil? Não. O grande problema do Brasil é este. Por que eu estou usando o este? Porque eu ainda vou citar. O grande problema do Brasil é este. A corrupção. Revelei depois. Então, eu uso o pronome com T quando eu quiser me referir a algo que ainda será dito. Agora, quando eu quero mostrar algo que já foi dito, aí eu uso com S. O com S é para referir a algo que foi dito ou escrito. Por exemplo, eu falo assim, corrupção. Esse é o grande problema do Brasil. Esse. Por que eu disse com esse? Com S, porque eu já disse o que é o grande problema do Brasil. Tá? Então, fica atento a essa situação, porque a gente precisa muito, tá? Muito, mas muito mesmo, usar corretamente esses termos. E o espaço aqui do aquele é algo que está longe do falante. Por exemplo, eu vou falar assim, olha, no fundo dos estúdios aqui está o príncipe, tá? E perto do príncipe tem um microfone. Eu falo assim, príncipe, de quem é esse microfone? Com S. Veja bem que eu estou usando com S porque está distante de mim. Agora, se eu estiver me referindo a algo que esteja distante de nós dois, veja bem, tem um microfone perto dele, está distante de mim. Eu falo, príncipe, de quem que é esse microfone? Esse. Como o microfone está perto dele, ele tem que responder assim, Robson, este microfone, ele não pode responder com esse. Eu pergunto com esse, porque está distante de mim. Você responde com este, porque está perto de você. Agora, quando tiver um objeto distante de nós dois, por exemplo, eu falo assim, príncipe, aquela estrela está longe do falante? Muito. Muito longe do falante. Quando eu vou falar assim, olha, aquela estrela, porque eu estou mostrando para alguém algo que está distante tanto dela quanto de mim. Eu uso o aquele ou aquela. Bacana? E também no texto segue a máxima. No texto segue o quê? Um antecedente mais distante. Então, veja os pronomes demonstrativos. Eu vou sair de cena só um pouquinho para você tirar um print, para você guardar isso. É recomendável que você anote, tire um print, faça alguma coisa, tá? Mas que você consiga gravar isso aí. Maravilha, né? Vamos lembrar então, para o demo tem peste, pronomes demonstrativos, demonstram a posição de elementos que se referem a tempeste, ao tempo, espaço e no texto. Trouxe aqui os três, este e esta, escritos com T, diferentes e utilizados de modo diferente para o esse e essa, que são os pronomes escritos com S. E nós temos aquele e aquela,
demonstrando uma distância mais considerável, tá? O que acontece é que com T eu falo sobre presente, eu falo sobre passado recente com S, tá? Eu falo com T, aquilo que está perto de mim. Eu falo com S, aquilo que está longe de mim. Eu uso com T aquilo que será citado, está no futuro. Eu uso com S aquilo que já foi citado, está no passado. Então, grave bem isso, não dê bobeira, você não precisa preocupar, são coisas que, se pensar um pouquinho, dá para meter mala e dá para ficar satisfeito, tá bom? Tamo junto, olha, sucesso para você, segura essa dica do R10 e tamo junto. Conta com a gente sempre, tá? Porque aqui é Monster, é tudo nosso, nada deles, e eu fui!